E aí, tudo bem? Como você está? Espero que você esteja bem. Acompanhe comigo esta leitura. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, verso de 1 a 4. Essa aqui é a declaração de João em relação à criação. E percebem que João está fazendo uma referência ao princípio da criação, onde Deus fez todas as coisas e Jesus é o Criador de todas as coisas. Quando Deus havia acabado de terminar a criação, você pode acompanhar isso no capítulo 2, capítulo 1 de Gênesis, verso 31, diz assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. No sexto dia da criação, Deus havia terminado tudo, e ele soltou a declaração: Eis que tudo era muito bom. Depois de ter criado o homem, a expressão muito bom era uma expressão de completude, de perfeição. Muito bom era algo perfeito que Deus havia criado. Deus havia terminado a obra da criação. E ele havia dado uma ordem para Adão e Eva. Qual foi a ordem? Acompanhe lá. Gênesis capítulo 2, verso de 15 a 17. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu-lhe esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois desta ordem, Deus que Deus havia dado para Adão e Eva, ele pediu para que eles fossem então cuidar de toda a criação perfeita que ele havia criado. Mas aí vem então a fatalidade. Aí vem então a queda. Capítulo 3, verso de 1 a 7, descreve Adão e Eva no contato com a serpente e tudo veio abaixo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim. Porém, a mulher lhe respondeu: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa e agradável aos olhos para comer e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriu-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O primeiro pecado de Adão foi desobedecer uma ordem de Deus, uma ordem direta a Deus. E Deus havia falado para eles: olha, não coma, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Deus falou isso. E aí entra agora a serpente dizendo para Eva: olha, você pode comer,
certamente não vai morrer. Percebe que quando Satanás vem, ele contradiz a palavra de Deus e ele usa a palavra de Deus. O diabo usa a palavra de Deus para enganar os filhos de Deus. E ele então usou a palavra. É verdade que Deus disse: não comereis. É verdade que ele usou a palavra, mas ele acrescentou. Enquanto Deus disse para a mulher: comam de todas as árvores, e ele acrescentou: é verdade que Deus disse: não comam de todas as árvores. Então ele iniciou um diálogo com Eva. E nesse diálogo ele trouxe uma afirmação: não vai morrer. Coma, porque você vai ser como Deus. Então o diabo aguçou o desejo no coração de Eva. E quando ela olhou para o fruto, depois com o desejo aguçado, ela viu que o fruto, que a árvore era boa e o fruto agradável para se comer e para dar entendimento. Que entendimento ela queria? Ela já tinha tudo, mas o diabo enganou com as suas artimanhas. Mas a expressão mais interessante aqui é: você não vai morrer. Enquanto Deus disse que você vai morrer, Eva tinha nesse coração que Deus não estava dizendo a verdade, porque ela deixou ser enganada. Ela achou que Deus estava enganando, se bem que na verdade quem estava enganando ela era o diabo. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, abra a tua Bíblia, Romanos, capítulo 5, verso 12. O apóstolo Paulo, ele dá voz à voz de Deus. Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo diz que a morte passou a todos, porque todos pecaram. O capítulo 6, verso 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto o diabo disse que a mulher não morreria, Deus falou que eles certamente iam morrer. E agora o apóstolo Paulo fala que a morte entrou no mundo por um só homem. Mas também por um só homem entrou o pecado, entrou a vida. Lembra? João disse que a vida estava nele no início da criação. A vida estava nele. Então o pecado entrou por um homem, Adão. E o pecado foi resolvido por um homem, o Adão, Cristo, que foi autorizado a começar um novo reino. E nesse reino, ele morreu em meu e em seu lugar, porque Deus havia dito para Eva que certamente ela morreria. Ele estava se referindo à vida eterna, porque eles morreram fisicamente, mas o mais perderam a imortalidade, que só em Jesus podemos alcançá-la. Por isso a vida está nele. E ele quer dar de volta a vida para você. E ele fez isso na cruz do Calvário. Ele pede que você e eu acreditemos em Jesus e saibamos que ele tem a solução para a morte. Você quer aceitar Jesus e deixar ele resolver o problema da morte na sua vida? Então, ore comigo nessa hora. Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que acreditam e querem aceitar o Senhor como Salvador da vida delas. Dê a essas pessoas, ó Pai, a paz e a alegria. Eu sei, ó Pai, que o diabo
juntamente com o pecado, destruiu toda a beleza da criação. Enquanto o Senhor exclamou que tudo era muito bom, porque tudo era perfeito, um ambiente agradável, esse ambiente tornou-se escuro, violento, cheio de morte e dor. A morte entrou, Senhor, na humanidade, mas ela vai acabar com a volta do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, guarda a nossa vida para ser testemunha desta promessa de que o Senhor porá fim à morte. É a bênção que eu peço ao Senhor para cuidar dessas pessoas. E Pai, cuide desta cidade onde eu moro, para que a morte um dia também possa não mais existir aqui neste local. Cuide das nossas famílias, cuide dos teus filhos nesta casa, desta igreja, nesse distrito pastoral. Cuide das minhas ovelhas, Senhor. Abençoe-as onde quer que elas estejam. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha um bom dia e Maranata, porque o Senhor logo vem.